Ele ele sempre tem acompanhado a gente, né? Vários anos ele vem com os pastores que têm caminhado aqui junto, ministrando, já teve outras ocasiões. E esse ano eu falei, agora chegou tua vez, amigo, vamos lá, né? Vamos ministrar, abençoar a nossa vida, vamos derramar aí do que você tem recebido, né? E ele falou, vou levar uma palavra aí para a moçada, pastor. Eu falei, não, para a moçada não, é para a igreja mesmo, amigo. Né? Nós somos tudo jovem aqui, mas somos tudo igreja aí. E ele vai estar com a gente ministrando, e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Amém? Então tá bom, pastor Léo, fica à vontade, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que bom estar aqui com vocês. Como o pastor Zion, bispo Zion, né, disse, eu tive outras vezes, já vim 2 vezes aqui, e é sempre muito bom esse ambiente, esse ambiente profético, presença de Deus, obrigado, presença de Deus está nesse lugar, e sempre é muito bom, e vir dessa vez para poder compartilhar é bênção também, né? Não creio que seja diferente das outras vezes, né? Porque esse ambiente profético, me senti em casa aqui, o pessoal da dança aí é Ministério Zoe, né? Então eu estou me sentindo em casa aqui, mas é sempre muito bom, fomos muito bem recebidos ali, pelo pastor, família, e eu estou com minha esposa Bárbara, e nós estamos ali em Cascavel, no desafio de plantação da igreja, vai fazer quase 2 anos, e tem sido muito bom o que Deus tem feito ali, uma igreja iniciante ainda, estamos com uma equipe de líderes lá, ajudando a servir, a liderar, o pastor Cezinha nos dando uma cobertura ali, e poder estar aqui é muito bom, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, algo que Deus tem ministrado no meu coração já há algum tempo, e talvez são coisas que você já ouviu, não é nada novo, mas eu creio que o Espírito Santo pode trazer uma revelação nova sobre a sua vida, amém? Eu creio que Ele pode falar de formas novas com você, de formas diferentes do que Ele falou comigo. Então, talvez são alguns princípios simples, e eu quero mesmo compartilhar aquilo que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho experimentado com Deus no meu tempo devocional, no meu tempo ali com o Senhor, algumas questões que têm me ajudado a transbordar. Essa é a proposta desse congresso, né? E eu creio que não é uma proposta só para um congresso, mas é algo para a nossa vida toda, transbordar no Senhor. Quantos querem e já estão transbordando no Senhor, amém? Nós queremos, nós temos esse desejo, e tem algumas coisas que nos possibilitam, que nos ajudam, e eu creio que um compartilhar como esse, quando nós compartilhamos as nossas realidades, nós crescemos juntos, né? E eu quero crescer com você também. Então, que nós possamos deixar o Espírito Santo nos trazer novas revelações nessa noite. O tema dessa mensagem é o tic-tac divino. O tic-tac divino. Eu estou com um relógio aqui, o meu relógio é até analógico, né? Agora eu não consigo ouvir o tic-tac dele, mas se tiver bem em silêncio aqui eu consigo ouvir. Então, eu quero compartilhar alguma coisa nesse sentido com você, e você já vai entender, amém? Eu quero começar com uma história aqui. Por volta do século XIX, um químico sueco chamado Alfred Nobel, ele acordou uma manhã e ele leu no obituário do jornal, aquela parte onde mostra as pessoas que faleceram, né, vieram a óbito. Ele leu no obituário do jornal local da sua cidade e dizia assim: Alfred Nobel, inventor da dinamite que morreu ontem, inventou uma maneira de matar mais pessoas em uma guerra do que nunca, e morreu muito rico. Ele leu isso e, na verdade, foi um engano muito grande, porque era o irmão mais velho dele que havia falecido, né? E o jornalista ali, ao escrever aquele obituário, errou e escreveu isso. Só que essa descrição, né, que eu li para você aqui, ela teve um efeito profundo sobre a vida desse homem. E ele decidiu que ele queria ser conhecido por algo que não fosse inventar meios de matar pessoas em guerra ou acumular riquezas com isso. Então ele criou o Prêmio Nobel da Paz, que todos nós conhecemos, né? E esse prêmio é para aqueles que promovem a paz. E depois dessa situação toda, esse homem ele disse assim: todo ser humano deveria ter a chance de corrigir o seu epitáfio, aquela frase que vai, né, lá na lápide, né? Ou aquela frase pela qual nós somos lembrados depois de morrer. Então esse homem ele diz assim, depois dessa situação, todo ser humano devia ter a oportunidade, a chance de corrigir o seu epitáfio na metade da vida e escrever um novo. E por que eu estou compartilhando essa história? Eu li num livro, mas essa história mexeu muito comigo,
porque eu olhei para a minha vida e eu disse, eu fiz essa pergunta, como eu quero ser conhecido enquanto estou vivo e após, né, a minha passagem por essa terra, como que eu quero ser conhecido? E eu me lembrava de algumas orações que eu fiz quando era criança, e eu dizia, Senhor, eu quero ser conhecido como alguém que ama estar na Tua presença. Eu quero ser conhecido não só por alguém que talvez ganhou dinheiro numa profissão, que construiu uma família, que conquistou algumas coisas, mas eu quero ser conhecido, acima de tudo isso, por alguém que andou com Deus. E no dia que eu li essa história, eu comecei a pensar, eu disse, Senhor, eu quero ser conhecido como alguém que é amigo de Deus, que viveu nessa terra, mas que não só esquentou um banco de igreja, a gente usa essa expressão, esquentou um banco de igreja, participou de uma comunidade, de uma igreja. Não, eu quero ser alguém que de fato ficou sabendo que existia um Deus e que foi tão profundo nesse relacionamento com Deus a ponto de se tornar um amigo íntimo, alguém que caminhou de verdade e conheceu a Deus de verdade. E eu gostaria de perguntar para você, como você quer ser conhecido? Faça essa pergunta para você mesmo nesse momento. Como que você gostaria de ser conhecido após a sua morte? O que as pessoas falariam de você? Isso para nós pensarmos, porque todo dia nós temos a chance de escrever essa nova história. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diz, eu não quero ser conhecido pela forma que eu estou hoje, eu preciso mudar isso. E eu quero dizer algo novo, uma novidade para você, tem chance ainda. Olha para quem está do seu lado e fala, tem chance de você ser conhecido diferente. Tem chance, nós temos chance. Esse congresso pode ser mais um congresso, ou pode ser um momento que você teve na presença de Deus, que transformou toda a sua vida, de maneira que realinhou a sua vida, e agora você não é conhecido mais como uma pessoa que trabalha em tal lugar, ou como uma pessoa que é de tal família, mas você agora é conhecido como um homem e uma mulher, alguém que de fato conhece a Deus. As pessoas ao olharem para você não vão dizer só, aquela pessoa é da água viva, elas vão dizer, ali tem uma pessoa que conhece a Deus de verdade, eu quero estar perto dessa pessoa, amém? Então, eu quero ser conhecido assim como alguém que foi amigo de Deus, e para transbordar nós vamos precisar desse nível de intimidade, né? A Bíblia vai dizer de Abraão, por exemplo, que era amigo de Deus. Tiago no capítulo 2, versículo 23, eu vou lendo alguns textos aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia ou não, já nós vamos ler algumas coisas juntos, mas em Tiago 2, 23 a Bíblia diz assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Mas o versículo termina dizendo, e ele foi chamado de amigo de Deus. São poucas pessoas e, pelo que eu pesquisei aqui, só Abraão foi chamado de amigo. E quando nós dizemos amigo, não é só um amigo qualquer, mas é alguém que caminhou com Deus a um nível de intimidade, que conhecia Deus, que falava com Deus. Eu creio que na Bíblia tem vários outros amigos de Deus. Eu creio que o rei Davi, por exemplo, foi amigo de Deus. Foi alguém que num tempo da antiga aliança, num tempo de leis, ele experimentou da graça. Ele construiu um local, ele organizou toda a sua vida. Enquanto ele era rei, antes de ser rei, ele já estava procurando essa amizade com Deus. Nós vemos, por exemplo, Moisés, quando tem aquele episódio onde Miriam e Arão, eles se levantam ali contra a autoridade de Moisés, porque ele tinha casado com uma mulher que não era do povo israelita, você sabe da história. Mas a Bíblia diz que a maneira que Deus resolveu, aquela situação, foi trazendo autoridade sobre a vida de Moisés. Mas a maneira que Deus fez isso foi interessante. Deus disse assim, olha, com os servos, com os profetas, eu falo com eles por palavras, por visões, por enigmas, mas com o meu servo Moisés é diferente, com ele eu falo face a face. Então nós lemos histórias como essa na Bíblia, e eu pelo menos, eu creio que você também, meu coração se incendeia, e eu digo, eu não posso viver de qualquer jeito, eu sei que existe um nível maior. Muitas vezes nós aprendemos, nós cantamos aqui, eu não sou mais órfão, nós somos filhos. Só que não basta eu só entender que eu sou um filho e filha de Deus, se eu não trilhar esse caminho de ir a um nível além com o Senhor. A Bíblia diz que Ele abriu um novo, um vivo caminho. Jesus conquistou na cruz o direito de nós nos tornarmos filhos e filhas, mas há um nível mais profundo que nós podemos alcançar, de amizade, de intimidade. Um pai, por exemplo, ele pode ter muitos filhos. Talvez você é pai, mãe, aqui você tem vários filhos ali, mas entre os filhos, não tem preferidos, nós não vamos entrar nessa briga aqui. Às vezes você já chegou no seu pai, na sua mãe e falou assim, pai, qual que é seu preferido? Qual que é a sua preferida? Eu não tinha nem moral para falar isso com a minha mãe, porque eu tenho um irmão gêmeos idêntico, então se minha mãe falar, é o Rafa, que é o meu irmão gêmeos, eu falo, mãe, mas você está de brincadeira, nós somos igual, é tudo a mesma coisa, então não tinha briga. Mas talvez você chegue no seu pai, na sua mãe e fala assim, mas qual que é o preferido? Sou eu?
né? Talvez você já fez isso. Mas Deus não tem filhos preferidos, mas existem aqueles filhos que organizaram a sua vida para passar mais tempo com o Pai. E inevitavelmente essas pessoas receberão mais e consequentemente transbordarão mais. Você concorda comigo? É a palavra. Então, nós somos chamados a esse nível de ser mais achegados, de sermos amigos. Nós vemos, por exemplo, os 12 apóstolos. Jesus chama pessoas totalmente diferentes, né? No mesmo grupo ali, ele chama um zelote, ele chama um outro que era publicano, dá aquele rolo, um é sanguíneo, o outro é fleumático, temperamentos todos diferentes. Só que existem aqueles que chegaram a um nível de maior intimidade. Eu, por exemplo, penso comigo que João chegou a um nível mais íntimo com Jesus. Então, não é fazendo diferença, mas nós podemos escolher se eu quero chegar a um nível mediano ou se eu quero de fato conhecer a Deus. Se eu quero sair só da caixa da religiosidade ou se eu quero ficar dentro dela. Amém? Então, uma das coisas que nós precisamos aprender, e eu creio que esse tem sido o desafio da minha vida, é que para nós irmos para esse nível de intimidade com o Senhor, nós precisamos aprender a nos relacionar melhor com Deus. E uma das coisas pela qual o relacionamento acontece é o ouvir. Você está parado, sentado nessa cadeira e está aqui ainda porque você está ouvindo alguma coisa. Nós nos comunicamos e nós crescemos, e o nosso diálogo cresce, o nosso relacionamento cresce porque nós ouvimos uns aos outros. E a maioria dos relacionamentos que tem problema é porque as pessoas tiveram alguma dificuldade no falar, no ouvir, no se comunicar, no trocar informações. E uma das dificuldades do cristão hoje, e talvez você tenha essa dificuldade, eu tenho, todos nós temos, ainda mais no mundo como nós vivemos, é o ouvir a voz de Deus de forma clara, entender Deus falando comigo. Então, para que eu possa transbordar, uma das coisas importantes é ouvir Deus. Como eu disse para você, Abraão, a Bíblia diz, foi amigo de Deus. E eu tenho uma inveja santa de Abraão, e eu creio que você tem também, porque ele foi num nível mais profundo. Imagina só, Deus está ali, preparado para destruir Sodoma e Gomorra. Aí vem o bendito do amigo de Deus, que era Abraão. E ele diz assim, ó Senhor, fiquei sabendo que eu sou amigo, fiquei sabendo que o Senhor vai destruir. E eu queria te perguntar, como um amigo, com essa nossa intimidade, se houver 50 pessoas em Sodoma e Gomorra, o Senhor ainda vai destruir? 50 pessoas justas? E Deus diz, olha, se tiver 50, não. E daí, ele vai mais adiante, ele diz assim, olha, né, tipo assim, eu sou amigo, então eu vou dar uma arriscada aqui. E ele diz, se tiver 40, o Senhor ainda vai destruir? Porque ele estava pensando no seu sobrinho Ló, você sabe da história. Mas a intimidade dele é tão grande que ele pode chegar diante de Deus com um plano já pré-pronto que Deus tinha e ainda mudar aqueles planos. Não é que ele mudou Deus, mas é que Deus se compadeceu da súplica, daquele relacionamento, porque eles eram íntimos. E nós podemos avançar no nosso relacionamento com Deus e transbordar, assim como Abraão transbordou, se nós escolhermos ir para esse nível de intimidade. A nossa vida de oração vai mudar, a nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor vai mudar, se nós começarmos a entender como que eu posso ouvir melhor o Senhor, que passos práticos, simples, diretos, mas práticos, que eu posso fazer no meu dia a dia, para poder crescer em ouvir a voz do Senhor. Agora nota bem, Abraão, amigo de Deus, ele ouve Deus falando assim, olha, pega o teu filho, o único filho que você tem, aquele que eu falei que era o filho da promessa, que você teria, você creu, eu te dei, sua mulher riu, depois creu, deu tudo certo, está aí, Isaac. Pega ele e vai e sacrifica. Então olha só, Abraão ouviu a Deus, sim ou não? Ele ouviu. Aí Deus fala, vai e sacrifica. Abraão vai, acorda no outro dia de manhã antes da Sara, para a esposa não acordar e saber, porque se a esposa acorda e sabe, não ia deixar ele de jeito nenhum, imagina. Só que ele estava fazendo tudo aquilo porque ele ouviu Deus. Então ele pega o seu filho, ele pega um outro ajudante ali, funcionário, e ele pega a lenha, ele pega o cutelo, que era aquele martelo, pega ali o instrumento de fazer fogo e vai. E a caminhada não é fácil, ele vai, sobe o monte, está difícil, chega um momento do monte que o Isaac não é bobo nem nada, já tem uma certa idade, diz o quê? Ó pai, eu estou vendo aqui, eu já vi você sacrificando, já vi como é que faz, só que está faltando alguma coisa, porque a madeira está aqui, a lenha está aqui, o fogo, o instrumento de fazer fogo está aqui, o martelo, o cutelo, perdão, está aqui, a faca de cortar está aqui, está tudo aqui. Mas e o cordeiro? E daí Abraão, né, acho que engole seco ali e tal, mas ele ouviu Deus, então ele continua subindo. E aí chega lá, o que ele faz? Dispõe a lenha, coloca tudo certinho, e coloca o seu filho, que era o cordeiro, que era o sacrifício até então na cabeça dele. E ele fez tudo isso por quê? Porque ele ouviu Deus, sim ou não?
ele ouviu Deus. E daí ele coloca o seu filho em cima, Isaac, amarra, e a Bíblia diz que ele pega aquela faca, aquele cutelo, e ele vai para matar o seu filho. E daí na hora Deus intervém. E Deus intervém e diz para ele: olha, tem aquela frase famosa, né? O Senhor proverá, Abraão diz. Mas daí na hora de matar, Deus intervém. E aí aparece o cordeiro do lado ali. Mas aquela hora que Abraão estava ali, ele estava fazendo tudo aquilo porque ele ouviu Deus, mas porque ele continuou ouvindo a Deus, o seu filho não foi morto. Aqui tem uma verdade: muitas vezes nós ouvimos que Deus falou coisas para nós, e Deus não muda. A Bíblia diz: ele não é homem para que se arrependa. Então, muitas vezes nós ouvimos Deus, mas Deus continua falando conosco, Ele continua direcionando as nossas vidas em algumas coisas. Só que por nós pararmos de ouvir a Deus todos os dias, talvez alguns Isaques que Ele gerou em nós estão morrendo. Porque Deus falou, mas porque eu não continuei sendo amigo de Deus, num relacionamento com Deus, o que Ele está falando eu não estou ouvindo. Então eu estou sacrificando alguns Isaques. Não sei se você está compreendendo, amém? Você está compreendendo isso? Então não adianta só eu ouvir a voz de Deus, mas eu preciso estar conectado com Ele. Por quê? Porque a caminhada Ele não vai dar uma direção para muito tempo, Ele quer que todos os dias nós possamos ir para Ele. Salmo 119, versículo 105, a Bíblia vai dizer: lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Davi escreve isso. Mas ele diz: é luz para o meu caminho. Ele está dizendo, é uma orientação para 1 metro de distância, para 2 metros de distância, que é o potencial que uma lâmpada tem para clarear. Mas ela também é luz para o meu caminho, ela é direção. Então o que ele está dizendo é o seguinte: Deus pode trazer uma direção para a sua vida que vai organizar ela toda daqui a 20 anos, mas todos os dias Ele vai te trazer pequenas orientações, que te chama a esse nível de amizade, te chama a esse nível de intimidade, e você vai precisar desenvolver a sua habilidade de ouvir mais a voz de Deus, para se tornar um amigo e uma amiga, amém? Então eu queria compartilhar com você algumas coisas, porque todos os dias nós temos essa oportunidade de ouvir o Senhor. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de falar conosco, de ouvir a voz dEle, de transbordar no lugar onde nós estamos. Só que não tem como eu transbordar se eu não estou cheio de nada. Não tem como uma caneca dessa bonita, não sei se eu vou poder levar para mim depois, estou brincando, mas uma caneca bonita, mas está vazia, não vai transbordar. Só vai transbordar se eu pegar a garrafa e começar a encher ela, e daí encher até que comece a cair. Então não tem como. Você quer transbordar do Senhor, eu quero transbordar do Senhor. Você quer alcançar as pessoas do seu trabalho para Jesus, não quer? Você quer alcançar pessoas da sua família para Jesus, você não quer? Você não quer que São Miguel e o Paraná e o Brasil e o mundo conheçam Jesus da maneira que você está conhecendo? Sim, mas se todos os dias eu não estou me enchendo com Ele, não tem como eu transbordar de algo que eu nem tenho. Eu só vou transbordar daquilo que eu tenho. E o ouvir a voz de Deus é como se eu estivesse abrindo um recipiente diante dEle, onde Ele possa derramar, onde Ele possa... É como se eu estivesse debaixo desse negócio bonito aqui que fizeram, ó, um vaso, né, descendo a água. Então, é como se eu estivesse debaixo de uma fonte dessa. Só que muitas vezes nós damos mais atenção no que nós falamos, do que no ouvir o Senhor. Então é sobre isso essa mensagem. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eu falei de Abraão, está lá no início da Bíblia, e lá no final ainda a palavra traz essa verdade recorrente, de ouvir ao Senhor. E Apocalipse capítulo 3, versículo 20, aquele texto famoso que nós usamos para evangelismo, mas muitas vezes é mais para gente que já é crente do que para um novo convertido, que é o texto que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. O problema é que Jesus quer fazer coisas na nossa vida, mas a porta está fechada. Eu quero transbordar, mas nem abrir para a fonte chegar. Eu quero transbordar, mas eu nem enchi a caneca. E eu acho que é tempo de nós investirmos mais tempo ouvindo, porque o transbordar vai ser consequência. Eu acho que nós temos que buscar o transbordar, mas nós precisamos dar um passo antes, entender o que eu posso fazer antes de transbordar do Senhor. O que eu posso fazer antes de focar só na consequência. Então o ouvir a voz de Deus tem sido um desafio para a minha vida. O que o Senhor quer fazer? Uma das minhas orações ultimamente tem sido assim: Deus, o que o Senhor for fazer na terra, aqui em Cascavel, não faça sem mim. Fala comigo de maneira que eu ouça, que eu entenda que é o Senhor que está falando. Me ajuda, porque é difícil. Vamos falar a verdade, às vezes é difícil entender o que Deus está falando, é ou não é? Se você não tem dificuldade, então eu vou sentar, você vem pregar, porque eu estou aqui falando, eu tenho essa dificuldade. Não é fácil. Tem dia que você está falando, está buscando, e parece que, e Deus, e o céu de bronze, né? A gente usa essa expressão, o céu está de bronze, está tudo fechado. Como é que eu vou saber? E justamente Ele quer que a gente bata
A Bíblia vai dizer em Mateus 7, Jesus ensinando sobre a oração: pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7, 7, 8. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não é só assim, ó, bati, agora espera. Não, o verbo grego é como se fosse o gerúndio nosso no português. Então é como se fosse assim: pede, continua pedindo e não para de pedir, então vai ser feito. Bate, continua batendo e a porta vai se abrir. Só que nós não temos essa noção de continuar num processo. Então a gente começa a andar com Deus e a gente fala: Deus, fala comigo. E daí Deus não fala, e Deus fala comigo, daqui a pouco eu já desisto. Mas eu preciso perseverar, Ele nos chama a perseverar. Então ouvir a voz de Deus é se tornar esse recipiente, onde Deus possa depositar a palavra e a presença dEle, até transbordar. Você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus? Quem tem aqui? Uma outra dificuldade, eu sei que não é uma outra dificuldadezinha, levanta a mão aí, não é? Nós temos, e nós precisamos aprender. Então, a Bíblia vai dizer algumas coisas, eu queria compartilhar, ler alguns textos aqui, para não ficar só, senão você fala, o cara veio pregar, nem leu a Bíblia, né? Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, por favor. Vamos ler juntos, 1 Coríntios 14, versículo 10. Vamos ler alguns textos aqui juntos. 1 Coríntios 14, 10. Amém? Você achou? Amém. Então lá diz assim, ó: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Olha só que texto interessante está na Bíblia. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes. Então, eu acredito que a dificuldade em ouvir e entender a voz de Deus, para que nós nos tornamos amigos e para que essa amizade proporcione esse tempo onde nós somos um recipiente transborde, não é fácil. E eu acredito que começa aí a dificuldade. Por quê? Porque existem muitos tipos de vozes no mundo. Existe a voz de Deus, é essa que nós estamos perseguindo. Mas existe a voz da nossa carne, existe a voz da nossa alma. Uma voz que a gente ouve bastante, existe a voz dos problemas financeiros, o boleto que sempre vence, não é assim? Existe a voz da enfermidade, existe a voz da situação difícil que talvez você está enfrentando. Existe a voz do mundo dizendo, não, você tem que se dar bem profissionalmente, você tem que estudar, você tem que fazer essa faculdade, você tem que fazer aquilo. A voz da pressão familiar, a voz da pressão interna, a voz da crise existencial. Você se identifica com uma ou outra voz aí que tem na sua vida, que talvez não é a voz de Deus? Tem ou não tem? Tem muitas. A Bíblia vai dizer isso. Então eu acredito que o problema começa aí. Há muitas vozes, e a gente vai precisar afinar os nossos ouvidos para entender quando é Deus falando e quando é a minha carne ou qualquer outra voz falando. Se o meu pai me ligar aqui agora no telefone, lá de Mandaguari, onde ele mora, e ele vai falar assim: fala, garotinho, tudo bem? Eu vou saber que é ele. Por quê? Porque eu passei muito tempo ouvindo aquele timbre, aquele tom de voz, então eu reconheço. Então, se alguém ligar se passando pelo meu pai, vai ter que imitar muito bem para eu cair, porque eu já conheço, porque eu passei tempo. E talvez Deus está ministrando ao nosso coração, mas nós não estamos entendendo. As vozes ainda estão dissonantes ali, elas estão voando. Eu acho que é Deus, mas não é. Quantos de nós aqui fizemos alguma coisa que achou que era Deus, mas não era, depois deu com uns burros na água, né? Eu acho que o pessoal de Santa Catarina, não sei se fala essa expressão, deu com uns burros na água, não é assim? Bate com a cara na porta. Por quê? Porque às vezes a gente está tentando fazer algo na nossa força, achando que foi Deus, mas não foi. Porque talvez eu ouvi Deus, mas eu não estou ouvindo. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler esse outro texto juntos. Tiago 1, 19. E depois nós vamos ler Tiago 1, 25. Então você pode deixar aberto aí para nós acompanharmos juntos, por favor. Então Tiago 1,19 e depois, vamos ler um pouquinho para frente, Tiago 1, versículo 25, amém? Podemos ler juntos? Então, aqui diz assim, ó, Tiago 1,19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Só o 19, né? E agora o 25 comigo ali. Acompanha ali. Mas o homem que observa atentamente, olha só, observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer.
Ó, numa outra versão fala assim, ó, aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera. Daí ele diz, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então eu acredito que nós não estamos recebendo essa parte do ser bem-aventurado no que realizar. Pode ser. Talvez nós não estamos transbordando no nível que nós deveríamos, porque talvez o problema seja no ouvir, e ao invés de nós estarmos considerando atentamente, nós estamos nos tornando ouvintes negligentes, e existe um problema aí, a dificuldade está aí também. Então o nosso mundo hoje ele está cada vez mais acelerado, você sabe disso. As coisas elas estão cada vez mais velozes, e essa dificuldade com os relacionamentos com Deus, na família também acaba dificultando um pouco, fica difícil. Para você entender melhor isso, é só você pensar, quantos aqui estão tentando marcar alguma coisa com alguém já há tempos e não consegue? Tem alguém aqui assim? Tem coisas que eu falei para pessoas já faz mais de um ano, nós temos que fazer aquela janta, tem que marcar aquele churrasco, aquele futebol junto, e já passou. Por quê? Nós estamos num mundo corrido, e as coisas se tornam cada vez mais corridas, as coisas estão cada vez mais velozes. Antes, para você esquentar uma comida, era meia hora, hoje é 30 segundos no micro-ondas. Antigamente, meu pai estava me contando outro dia que o meu avô, quando ficou sabendo que o pai dele faleceu, ele recebeu uma carta lá no meio do sítio, no interior de Mandaguari, depois de 30 dias. Hoje, se alguém morre, você já fica sabendo, pega um avião, vai, volta, né, um ônibus, um carro. As coisas são velozes, isso é tudo muito bom, mas isso gera algo em nós. Então nós queremos que o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas se tornem velozes também, e nós não respeitamos processos. Você está entendendo? Então a nossa vida acaba sendo corrida, e consequentemente nós nos tornamos pessoas que não se relacionam bem com as pessoas, e não se relacionam bem, muito menos com Deus. E quando nós nos relacionamos, é nesse mesmo nível. Nós estávamos conversando ali no café hoje com o pastor Zion ali, ele estava comentando um rapaz que fala rápido, né, veio de São Paulo, acho que tem um sotaque rápido e tal, e daí eu me lembrei, até brinquei, do WhatsApp, né, que agora tem lá 1,5, 2, né, assim. Com certeza você ouviu um áudio nessa semana no 1,5, 2, por quê? Porque a gente não quer mais, então fulano, estou te mandando esse áudio, daí para, porque semana que vem nós pensamos, a gente não quer isso, tudo rapidinho, não é assim? Só que muitas vezes a vida com Deus não é dessa forma, não pode ser dessa forma, porque senão nós não retemos, senão nós não conseguimos ter essa intimidade com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que quem tem ouvidos, ouça. Então nós precisamos parar e entender, porque muitas vezes nós estamos chegando diante da presença de Deus e Ele quer falar, só que a gente vai, passa uma hora. Quem tem lista de oração? Tem um monte de pedido, eu tenho lá, lista de oração, tem as divisão, tem a subdivisão, família, né? Igreja, ministério, saúde, né? Vida pessoal, daí tem os pecados, não pode falar, os pecados, me ajuda Senhor, daí tem Deus, um momento de lazer, de viagem, a gente tem um monte de coisa. E quantas vezes eu saí do lugar de oração satisfeito, porque eu consegui zerar aquela lista, só que eu só falei, mas aquele tempo para ouvir eu não tive talvez. Mas você leu a Bíblia? Beleza, eu li a Bíblia, mas também é naquela correria, não é assim? É 4 capítulos por dia, porque tem um circuito de leitura, e a gente não consegue mais. Então nós precisamos tomar cuidado para não trazer isso para a nossa vida com o Senhor. Por quê? Porque Deus ele não vai competir com outras vozes. A Bíblia vai dizer que Deus ele não muda, Ele não vai mudar o tom, Ele vai continuar falando. Ele não vai abaixar o tom, Ele não precisa de intensidade. Sabe quando você está falando com alguém, a pessoa não ouve, o que você faz? Fala mais alto, não é assim? Daí você fala mais alto, a pessoa não estava ouvindo, mas agora ela ouve, só que em vez dela só ouvir, ela briga com você porque você está falando mais alto, não é assim? Aí vira aquele rolo. Mas Deus não é assim. Ele não vai aumentar o tom, Deus ele não precisa de intensidade na voz para ser ouvido igual nós, Ele simplesmente está falando. Nós é que precisamos parar para ouvir, por isso que a Bíblia vai dizer várias vezes, principalmente no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, alguém que já é igreja do Senhor, que já caminha, pode ir num nível mais profundo, de ouvir, de entender, cara, o Espírito Santo está sussurrando. Então ele não vai levantar, ele não vai abaixar a voz. Eu creio que somos nós que precisamos aprender a silenciar todo o resto. É sintonizar. Sabe rádio FM? Tem lá o 106.5, você quer ouvir o 106.5, mas você está sintonizando a 92.2, não vai dar certo. Então eu preciso aprender a sintonizar, porque a Bíblia diz, há muitas vozes, nenhuma sem sentido. Então tem um propósito dessas vozes, só que eu preciso buscar ouvir a voz de Deus. Então alguns passos, algumas coisas que Deus tem ministrado no meu coração, que eu tenho procurado fazer, não tenho tido vitórias em todas as vezes, porque é luta, é dificuldade, não é fácil.
E eu queria compartilhar 3 dessas situações com você, coisas a respeito de ouvir a voz de Deus. E a primeira delas é aprender a parar. É tão simples, não tem nenhuma revelação espiritual, mas vai ser tão poderoso na sua vida. O pastor Cezinha acostuma dizer, né? O simples gera o extraordinário. Um dia ele ministrou uma palavra e trouxe esse tema, e isso, né, marcou muito a minha vida, porque é realmente isso, o simples gera o extraordinário. Talvez você venha no congresso e você fala, cara, é extraordinário, então vai ter um negócio diferente, e vai mesmo. Só que talvez não é o diferente que nós estamos pensando, é o diferente de Deus, que às vezes é tão simples que a gente não quer fazer. Quando Naamã, aquele comandante do exército lá do rei da Síria, estava leproso, ele era um cara que tinha feito muitas saídas militares, tinha vencido. Talvez você conheça a história. Naamã era um cara vitorioso profissionalmente, de sucesso, mas por dentro ali, debaixo daquela roupa de soldado, tinha lepra. E daí a Bíblia diz que ele procurou o profeta, foi atrás, o profeta nem saiu para falar com ele, então ele ficou triste. Por quê? Porque ele estava esperando algo extraordinário, e ele recebeu uma simples orientação: vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, vai dar tudo certo. Foi tão simples que ele falou, não acredito. Primeiro ele reclamou e falou, o Jordão é igual um Tietê, eu não vou deitar lá não. Tem o rio Abana, tem o rio Farfar, ele fala, mas o Jordão. Só que a situação muitas vezes, a orientação de Deus, a voz de Deus para nós muitas vezes é tão simples, que a gente não quer, a gente não obedece, a gente não faz. Por quê? Porque a gente está esperando algo extraordinário, do nosso jeito, e é extraordinário, mas é do jeito de Deus. Então talvez algo tão simples, mas extraordinário, que pode transformar a minha e a sua vida a partir de hoje, é aprender a parar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, só aprende a parar. Agora fala para outra pessoa, talvez você tenha intimidade com a outra pessoa do outro lado, você fala assim, para um pouquinho, dá uma seguradinha, né? Para um copo transbordar, como eu usei o exemplo aqui, é preciso pará-lo embaixo da fonte. Se tem uma fonte de água descendo, e eu coloco essa caneca rapidinho e tiro, talvez não vai encher, mas se eu paro e deixo ali, vai passar muita água ali dentro, é ou não é? Mas por quê? O que você fez de diferente? Abriu mais a torneira, fechou, colocou mais embaixo, mais em cima? Não, só parei. Mas é tão simples, mas é tão extraordinário, também. Meu irmão, minha irmã, talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer no seu dia é parar. Quando você para, por exemplo, para dar ouvidos a alguém, você está honrando essa pessoa, sim ou não? Não é? Quando alguém vai conversar com você, fala, você está ouvindo. Aí você vai falar alguma coisa, a pessoa pega o celular e começa a mexer. É gostoso ou é chato? É chato. Essa pessoa está te honrando? Não está. Agora a pergunta para nós é, nós honramos a Deus? Ou enquanto ele está falando eu estou no celular? Celular é uma bênção, Deus usa até ele para falar com a gente, mas às vezes eu preciso parar. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, vamos acompanhar mais um texto juntos aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 4, olha só. Amém? Você está comigo aqui? Amém? Estamos juntos? Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 4. Como é que é o tempo aqui, pastor? Tem tempo? Como é que é? A hora que a fome bater. Então vamos compartilhando juntos aí. Então, Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 4. Eu nunca tinha parado, nunca tinha entendido esse texto dessa forma, nunca tinha prestado atenção, talvez porque eu não parei, né? Não parei para ler ele de meditar e entender. Mas Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 4, acompanha aí, lá diz assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, que era sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, chamado Horebe. Então olha só, Moisés está ali na sua rotina de trabalho normal, pensa na sua rotina de trabalho normal, é a mesma coisa que Moisés estava fazendo aqui, no dia normal. Só que daí, a Bíblia diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. A Bíblia diz, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então tem toda aquela questão, o que chamou a atenção não foi a árvore pegar fogo, porque no deserto, a temperatura alta, um arbusto pequeno, seco, pega fogo, entra em combustão fácil. O que chamou a atenção de Moisés não foi uma árvore queimando, embora para nós aqui onde nós vivemos, a gente passar
na rodovia e vê uma lavoura pegando fogo, a gente vai prestar atenção na hora, porque não é normal. Acontece, mas não é normal. Mas para Moisés era. Só que o que chamou a atenção dele é porque a sarça não se consumia. É igual você começar a fazer um churrasco hoje, lá no Natal aquele carvão ainda está ali, sapecando. Não é assim? Então era a mesma coisa. Aí a Bíblia continua dizendo então, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? E daí olha só, a atitude de Moisés, de parar. Ele estava levando as ovelhas de um lado para o outro no seu dia normal, mas quando ele vê uma situação, ele toma uma decisão simples, mas que transforma a vida dele. E ele diz consigo mesmo, irei para lá. Eu acho que talvez o que falta para nós é isso, é dizer para nós mesmos, eu irei para lá. Lá em casa nós temos um escritório ali que eu costumo orar ali. Então, eu saio da sala e vou lá para o meu quarto e do lado tem, entre o quarto e a sala tem esse escritório. Então, eu passo ali e eu olho, eu falo, eu vou para lá ou não vou? Então, na sua vida pode ser a mesma coisa, eu vou para esse lugar de oração, às vezes é o seu carro, às vezes é uma árvore debaixo de onde você trabalha, sei lá. Mas Moisés estava na situação dele, ele viu aquela sarça que estava queimando e não se consumia, ele disse, eu vou para lá, irei para lá. O que está acontecendo? Chamou a atenção dele, aquela sarça. Por que a sarça não se queima? Só que aí toca o coração de Deus isso, porque a Bíblia diz, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. A sua Bíblia para aí o texto? Não para. A Bíblia diz, e ele disse, eis-me aqui. Então se Moisés disse é porque ele ouviu, e se ele ouviu é porque ele parou, e porque ele parou chamou a atenção de Deus. Então o simples fato de nós pararmos para olhar, opa, tem uma sarça queimando aqui. Talvez você está no seu dia a dia, tranquilo, começou a segunda-feira, daí acontece uma situação bem chata, bem complicada, e aí você já tem aquela reação, talvez você não, que você é muito crente, mas eu, aquela reação de reclamar, de murmurar, não é assim? Mas você já parou para pensar que talvez aquela situação é uma sarça ardendo que Deus colocou no seu dia para que você pudesse parar, ir para lá, ver aquela situação com Ele, e aí você iria ouvir a voz dele, e aquilo tudo ia fazer sentido na sua vida, e ao invés de reclamar, você ia sair dali transbordando, e não ia ser por esforço, ia ser pelo simples fato que você parou. Outra versão vai dizer assim, ó, e Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés parou. Há quanto tempo Deus está chamando eu e você para parar um pouquinho? Quantas sarças Ele tem colocado no seu caminho? Quantas situações? Eu me mudei de Mandaguari para Cascavel, era uma cidade de 30 mil habitantes, agora Cascavel 300 mil habitantes, eu me senti perdido naquele lugar. Daí eu falei, mas nós vamos lá, tem o pessoal da igreja, daqui a pouco começa a trabalhar e tal, tá tudo certo, eu preciso de pessoas perto de mim, sou alguém que precisa me relacionar, tá junto de gente, né? Eu nem nascer sozinho, eu não nasci com irmãos gêmeos do meu lado, toda a vida assim, então eu tenho essa dificuldade de ficar sozinho. Aí fui para Cascavel, morar num apartamento, sem sacada, você dá uma respirada ali fora, e aí, beleza, começamos com a igreja, trabalhar e tal. Mas aí de repente eu comecei a trabalhar num polo de educação à distância, e lá tinha uma menina que trabalhava junto e tal, daqui a pouco a menina saiu fora, ficou só eu. E daí eu falei, mas pelo menos eu vou para o trabalho, volto para casa, não fico só aqui. Aí daqui a pouco o pessoal decidiu entregar o local que era alugado ali, e eu precisei trabalhar home office. E eu falei, é uma benção, agora fica em casa. Me gerou quase uma depressão, porque daí a minha esposa saía para trabalhar, segunda-feira ela ia, professora, né, de educação infantil, orem por ela. Então, ela saía, por exemplo, na segunda-feira, saía às 7 horas da manhã, e daí tinha um treinamento na escola à tarde, né? Ela trabalha no Marista, então eles têm uns treinamentos lá. E aí à noite, ela voltava só 8 horas da noite. E daí eu falei, cara do céu, eu morava numa cidade com 30 mil habitantes, eu conhecia todo mundo. Às vezes a pessoa errava meu nome porque tem um outro igual, mas conhecia todo mundo, minha família perto, jogava bola, qualquer lugar tinha uma beira para jogar bola, qualquer lugar que eu ia, minha mãe, meus pais moravam perto. Agora eu estou numa cidade, eu não conheço ninguém, eu não sei nem como é que me viro aqui, só anda com o Waze, porque vira as ruas tudo errado. Meu trabalho que dava uma aliviada, a igreja que dava uma aliviada, os cultos é uma vez por mês no início, depois quinzenalmente, o trabalho que podia dar uma ajudada com essas companhias ali de pessoas e tal, não tinha nenhum trabalho. Agora eu estou dentro de casa, fechado, num quadrado, 90 metros quadrados aqui, eu vou doente, comecei no psicólogo, não fiquei bem. Só que eu vi que Deus estava querendo chamar a minha atenção,
E ao invés de eu reclamar, eu comecei a olhar e falar: é uma sarça ardendo. É uma sarça ardendo na minha vida, e eu preciso olhar para isso, e eu preciso me portar de uma forma correta diante dessa situação. E eu vi Deus mexendo em algumas coisas, e curando, e transformando algumas coisas. E eu entendi, Ele me tirou de um lugar onde eu tinha tudo. É como se eu estivesse sentado numa cadeira confortável, com uma mesa, uma escrivaninha ali na minha frente, uma sala com ar-condicionado. Daí Ele tirou o ar-condicionado, daí começou a ficar calor. Mas eu ainda tenho a mesinha e eu tenho a cadeira. E aí Ele tirou a mesa e agora já não tem mais onde eu ponho o braço, mas eu tenho uma cadeira. E daí Ele tira a cadeira e eu falo: mas pelo menos tem um chão para deitar. E Ele tira o chão, foi o que Ele falou comigo. E eu falei: cara, não tem mais nada. Daí Ele falou: agora você tem tudo. Meus irmãos, tem situações, eu estou contando uma situação da minha vida, talvez nem faz muito sentido para você, mas me marcou e me transformou profundamente. Uma situaçãozinha. Eu nunca cresci tanto, parecia que Deus me colocou numa estufa tão quente, mais quente que São Miguel. Uma estufa, para que nós possamos crescer. E às vezes Ele está te colocando numa sarça quente, Ele está permitindo uma situação na sua vida, justamente para que você possa parar. Porque Ele quer falar com você, Ele quer fazer você crescer. Porque depois que você crescer, o natural, o sobrenatural, que é o transbordar, vai acontecer. Aprenda a parar. Todo dia há uma sarça de Deus queimando em seu caminho, para chamar atenção para Ele. Você já parou para pensar que uma parada de Moisés, para ver aquela sarça ardendo, para falar com Deus, libertou 1 milhão de pessoas que estavam escravas? Você parou para pensar nisso? Porque depois daquela situação, ele volta para o Egito. E você sabe o que aconteceu. Uma parada sua pode transformar a vida de muitas outras pessoas. O transbordar vai acontecer, mas começa em parar. Amém? Está comigo? Segunda coisa, aprenda a silenciar a sua alma. Abra comigo Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas 10, vamos ler juntos aí. Se você tiver com sono, dá uns tapas no rosto. Se alguém estiver dormindo do seu lado, levanta a mão para nós, todo mundo ver. Essa pessoa passar vergonha, nunca mais dormir. Então, aprender a silenciar a alma. Essa é a segunda coisa que eu quero falar com você. Em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, nós temos uma história onde nós vemos duas pessoas, e eu queria que você se identificasse nessa história. Qual delas você é? Lucas 10, 38 a 42, amém? Podemos ler? Então lá diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então olha esse paralelo: ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou. Então Marta se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Eu imagino a Marta olhando para Jesus, esperando assim: é verdade, minha filha, Maria, só preguiçosa, vai ajudar a sua irmã. Não é assim? Mas não é essa a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus quebra a Marta no meio, e a resposta de Jesus quebra eu e você no meio. Porque quantas vezes eu e você dizemos assim: eu não vou orar, porque eu tenho tanta coisa para resolver. Eu não vou ir para a presença de Deus, eu não vou deixar na mão do Senhor, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Tem uma frase, eu acho bem importante, talvez você já ouviu, que é Martim Lutero, né, o grande reformador. E a frase dizia assim, ele escreveu, né: em dias agitados, em dias normais, ele disse, em dias cotidianos normais, eu oro 1 hora. Mas em dias agitados, aí você olha a frase, você fala: vai orar meia hora. Ele diz: eu oro 2. Então eu achei interessante, ele não está estabelecendo aqui um padrão de que você tem que orar 1 hora, 2 horas, não é isso. Ele está dizendo assim, eu entendi o princípio da frase, e então o princípio diz o quê? Enquanto eu estou com o meu dia tranquilo, eu preciso orar. Mas quando o meu dia está agitado, eu preciso orar mais, porque é ali que resolve. Então muitas vezes nós não aprendemos a silenciar a nossa alma. Marta, ela estava agitada e preocupada, com muitas coisas. E essa foi a resposta de Jesus. Então a Marta está diante de Jesus e pergunta: você não vai se incomodar? Você não vai mandar ela vir me ajudar, Jesus? Eu estou aqui, enquanto... E Jesus não andava sozinho, né? Então a Marta tinha razão. Eu não acho que Marta não tinha razão. Quantos de nós gostamos de receber as pessoas na nossa casa e está tudo limpinho? Então nós fomos recebidos lá na casa do Alan, sua esposa, tudo bonitinho.
Não chega lá, tá uma bagunça. Então, a Marta é a mesma coisa. Legítimo, algo legítimo, um desejo legítimo que eu e você temos. Mas que muitas vezes nós precisamos abrir mão um pouco do legítimo para ficar com aquilo que é mais importante. E foi o que Jesus diz. Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Uma é necessária. A Maria escolheu a boa parte. Isso aí nunca vai ser tirado dela. Então Jesus, ele estava falando, ele estava ensinando na casa da Marta e da Maria e de Lázaro. Mas a Maria, ela estava ali aos pés de Jesus. Só que a Marta estava preocupada. A alma da Marta estava agitada. E ela estava com os ouvidos mais atentos na louça do que na voz de Jesus. E muitas vezes eu estou querendo ouvir a voz de Jesus, mas eu só ouço barulho de xícara batendo em xícara, de prato em prato, de vassoura passando na casa, não é assim? Não tem como. Então eu tenho que deixar esse barulho de lado para ouvir outro barulho mais importante, outra voz mais importante, que é a de Jesus. Então, enquanto Marta fazia o seu serviço legítimo, o resto ficava abafado. Nós precisamos entender que tem algumas coisas legítimas que serão necessárias abrir mão, mas eu não preciso, é verdade, você não precisa, você já é filho e filha, eu já sou filho e filho, nós não precisamos. Mas se eu quero transbordar, se eu quero ir num nível mais profundo, eu preciso fazer como João, por exemplo. Um chegava e cumprimentava Jesus, outro chegava e dava um abraço em Jesus. Eles foram comer, João deitou no colo de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem níveis mais profundos e nós podemos escolher onde eu quero ficar. Eu vou ser multidão, eu vou ser os 12, ou vou ser um daqueles 3, e vou sobrar aquele um, isolado na ilha de Pátimo, sem nada, velho, com dor nas costas, com um monte de coisa, mas recebeu a maior visão de todos os tempos, que ele escreveu um livro, que até hoje nós não entendemos muito bem, porque foram revelações tão profundas, mas porque era um amigo. Aprenda a silenciar a sua alma. O problema não é a recusa de Deus em falar, mas a nossa recusa ou incapacidade de nos aquietarmos o suficiente para ouvir. Silenciar a alma é algo que pode ser aprendido. Olha só, Davi, como eu disse no início, era um amigo de Deus. Ele entendia que a alma dele precisava ser silenciada. Olha só o que ele escreve no Salmo 131, versículo 2: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Daí ele faz uma analogia, ele usa um exemplo para nós entendermos como que é isso. E ele diz assim: eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Você já viu um nenenzinho recém-amamentado? O que acontece? Nem com a boca fechada tá com a boca abertinha. Por quê? Está com a barriga cheia e está ali, ó. Pode estourar bom, pode fazer o que for, está no braço da mãe, acabou de ser alimentado, não é assim? Você consegue imaginar isso? Agora imagina você desse jeito com Deus. Então Davi fala assim: eu tranquilizei, eu acalmei a minha alma, eu sou como uma criança recém-amamentada. A minha alma, ele diz, é como essa criança. Só que muitas vezes nós paramos, e isso é muito bom, e as coisas vão acontecer, mas o lugar está quieto, mas eu estou agitado por dentro. A minha alma está agitada, e vai ser difícil ouvir a voz de Deus enquanto está tudo agitado. Nós temos aqui perto as cataratas, de Foz do Iguaçu. Você chega ali pertinho da água, ali, às vezes você não ouve um ou outro. Quando está a vazão muito forte, é difícil, por quê? Porque está muito perto ali, não é assim? Está uma água um barulho muito forte. Ou quando você está num lugar onde tem som muito alto, às vezes você tem que se retirar num lugar para poder ouvir. Só que quando o som alto está aqui dentro, como é que eu faço? Como é que eu faço? Davi, ele diz: eu sou como uma criança amamentada, recém-amamentada por sua mãe. Minha alma é como essa criança. No Salmo 25:1 ele vai dizer assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ó, eu tiro, enquanto eu paro para estar com o Senhor, eu tiro a minha alma desse plano, eu tiro a minha alma desse terreno, e eu levanto, eu elevo ela, porque eu preciso aquietar. Eu coloco a minha inquietação, a minha preocupação diante do Senhor. Foi o que a Maria fez, e foi o que a Marta não fez. E vai ser o que a gente vai fazer, ou o que a gente não vai fazer. Desacelere a sua alma, o seu interior. Entra no quarto secreto, deixa a poeira baixar, deixa Deus falar, deixa Deus ditar o ritmo do diálogo. Talvez as listas de orações nos ajudam muito, mas talvez elas nos atrapalhem. Ah, Léo, está falando heresia. Não, experimenta deixar. Tem dia que eu não quero orar a lista de oração. Tem dia que eu entro no meu quarto, lá no escritório, e aí fecho a porta. Essa semana deitei no chão, geladinho, fiquei lá. Deus, fala comigo, tem tanta coisa para eu pedir, o Senhor já até sabe e tal, mas eu estou cansado um pouco disso.
Não é que eu não amo colocar as minhas coisas diante do Senhor, mas é que eu entendo que o Senhor tem coisa mais importante para falar comigo do que eu com o Senhor. Sabe quando você está na faculdade, tem um professor muito top, o cara é fera, tem experiência e tal, e vai dar aula para você, você fica desperdiçando meia hora lá fora para depois entrar? Não fica. Quando tem alguma coisa muito importante que você quer aprender, que você quer ouvir, uma pessoa que você considera demais, você chega nela e você fica falando? Não. Você ouve, opa, esse cara aí tem mais a acrescentar a mim do que eu a ele. Não é assim? Com Deus é a mesma coisa, mas a gente não age assim muitas vezes. Acalmar, tranquilizar a minha alma, desacelerar a minha alma no quarto secreto. Isso vai ajudar o transbordar de Deus fluir na minha vida. Porque eu estou literalmente dizendo que eu quero transbordar menos das minhas coisas e deixar Deus transbordar mais das coisas dele na minha vida. E por último, para nós terminarmos, então nós precisamos aprender a parar. Simples, mas extraordinário. Eu preciso aprender a acalmar a minha alma, como uma criança recém-nascida, no colo, recém-amamentada, no colo da sua mãe. Eu preciso, deixar de lado tudo isso. E a outra coisa que é simples, mas que é muito prática, e nós precisamos aprender, é a não se distrair. O foco. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,6, Jesus diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora o seu pai que está em secreto, então seu pai que está em secreto o recompensará. Jesus podia falar assim, quando você for orar, vai num estádio de futebol, num shopping lotado, ora. Não tem problema nenhum nisso, nós temos que orar em qualquer lugar, não é verdade? Mas Jesus ensinando a essência do que é a oração, ele diz assim, ele podia falar qualquer outra coisa. Ele podia falar, sobe numa montanha, é tão gostoso orar no monte. Quantos aqui já oraram no monte? O povo pentecostal, né? Assim, os gravetos pegam fogo, um negócio assim, né? Se não pegar fogo não aconteceu nada, então tem um monte de coisa. Mas assim, às vezes a gente gosta. Só que Jesus diz assim, vai orar no seu quarto. Ele não está falando para você orar só no seu quarto, tem um princípio por trás disso. Ele está dizendo assim, entra no seu quarto, fecha a porta. Ele está dizendo, deixa todas as distrações do lado de fora. Aquieta a sua alma, fica ali sem distração. Tem coisa que tem que ficar para fora, porque o que está para dentro é mais importante. É por isso que é fechar a porta. Não é fechar a porta só por causa do barulho, não é só fechar a porta porque ninguém precisa ficar vendo você orar. Tem várias aplicações que a gente pode fazer desse texto, mas uma delas é isso, não se distraia. Entrou, está ali dentro, cara. Jesus podia falar qualquer outra coisa, mas ele diz, entra no teu quarto. Então é uma atenção completa, uma devoção total e não dividida. Você sabia que a raiz da ansiedade é uma mente dividida? Então a ansiedade é alguém que tem a mente dividida. Então o que é um ansioso? A metade da mente dele está falando, você tem que resolver isso. A outra metade está falando, você tem que fazer aquilo. E daí a pessoa fica sem saber o que fazer, porque um lado fala isso, outro lado fala aquilo, e aí a ansiedade impera. Só que muitas vezes nós estamos diante do Senhor dessa forma, e eu preciso, Senhor, me ajuda, porque a minha mente está dividida, eu estou aqui, mas só estou pensando. A minha boca está orando para o Senhor, mas a minha cabeça está orando as coisas lá de fora. E a gente precisa ter essa devoção completa. Você sabia que o nome diabo significa aquele que divide? Eu vi uma frase num livro, eu nem me lembro o autor, mas ele dizia assim, se você ler a Bíblia, o diabo vai ficar tranquilo. Se você jejuar, tudo bem, mas se você começar a orar, aí o inferno se levanta. E eu não sei se é doutrinariamente correto isso, qual a aplicação, o bispo Zion vai poder explicar melhor, corrigir o que eu estou falando de errado aqui, mas eu entendo que existe algo poderoso quando nós conseguimos falar com aquele que resolve, quando nós conseguimos ouvir aquele que resolve, o transbordar vai acontecer. Só que para isso eu vou precisar não me distrair, eu vou precisar focar a minha mente, o meu coração, entender aquilo que ele está falando. Hoje no século 21, nosso quarto secreto está muito moderno, não é assim? Tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, né? Tem um tapetinho, tem almofada, tudo isso é muito bom, mas isso aí deveria ajudar a gente a focar, mas não ajuda, não é assim. Então nós precisamos olhar e ver a nossa vida. Será que eu estou orando de fato? Tem gente que fala, eu oro 2 horas por dia, eu oro 3, amém, se você está orando mesmo, se você está ouvindo, se você está tendo um relacionamento com Deus, amém. Mas às vezes a pessoa está falando 3, 4 horas por dia, e o outro que orou 15 minutos resolveu mais as coisas do que esse. Por quê? Porque não é a quantidade muitas vezes, mas é a qualidade. São coisas tão simples, meus irmãos, mas que eu tenho procurado praticar. Tem sido desafio diário da minha vida. Sabe por quê? Porque a gente tem WhatsApp, a gente tem Instagram, a gente tem trabalho, a gente tem... O cara tem esposa, tem esposo, tem cachorro, tem isso, tem aquilo. A gente tem tanta coisa para fazer, ou não é? Tem. Tanta conta para pagar? Tem também um monte, não é assim? Mas a gente vai precisar organizar a nossa vida. Eu acho que a diferença daquele que de fato transborda no Senhor, daquele que não transborda, é que um parou tempo suficiente para deixar ele encher.
o outro não conseguiu. E eu queria terminar com uma história. Comecei com uma história, eu queria terminar, se o Ministério de Louvor quiser subir aqui já. Eu queria compartilhar essa história para a gente finalizar. Então são coisas simples que podem nos ajudar. Quero transbordar, mas para isso eu vou precisar estar mais perto do Senhor, me tornar amigo. Existe um nível mais profundo, mas para me tornar amigo eu vou precisar parar para ouvir a voz dEle. Pensa aí, qual é a sarça que está ardendo na sua vida todos os dias? É um problema? É uma enfermidade que você está lutando? É uma dificuldade? Você já parou para pensar que isso talvez é algo que Deus está permitindo para que você possa se aproximar mais dEle? O ser humano se aproxima mais de Deus quando tem mais dificuldades. Nós permanecemos vivos no Senhor quando tem mais coisas nos perseguindo. Eu não sei se você já viu, mas existe uma pesquisa que diz que, um documentário que diz que alguns pescadores japoneses estavam pescando em lugares longes, e eles pescavam muitos peixes, e iam trazer esses peixes para o lugar onde eles precisavam, só que eram muito longe, e aqueles peixes acabavam morrendo no caminho, e aí aqueles peixes acabavam apodrecendo, e era perdida a viagem. Então eles tiveram uma ideia, fizeram um tanque muito grande no navio, e pegavam os peixes e colocavam dentro desses tanques, e dentro desses tanques colocavam uns pequenos tubarões, e os tubarões iam perseguindo esses outros peixes, e com essa perseguição esses peixes se mantinham vivos até o local de destino. Foi uma estratégia. Então às vezes Deus está permitindo tubarões na nossa vida para que a gente se mantenha vivo nele, permanecendo nele. Mas eu quero terminar com uma história. Há muito tempo atrás não havia geladeiras elétricas como nós temos hoje. Então era feito salas enormes de concreto, e em lugares frios, onde era muito frio mesmo, alguns lagos congelavam, eles tiravam grandes blocos de gelo, pedras de gelo desses lagos, e eles colocavam nessas salas grandes de alvenaria, que eram as geladeiras. Então eles colocavam esses blocos de gelo dentro dessas salas, e colocavam muita serragem, pó de serra, né, em volta desse gelo ali, para poder conservar o máximo possível, segurar ali, né, aquela temperatura. E um dia um homem muito rico, ele tinha um relógio caríssimo. Relógio é um negócio que você vê, tem de 1,99, mas tem de 200 mil, né, assim. E o cara com um relógio muito caro, ele estava com um relógio, e ele entra num dia numa dessas geladeiras, dessas salas grandes de alvenaria, de certo, para pegar algumas coisas e tal, e aí quando ele sai, ele perde o relógio lá dentro, e ele nem percebe, o relógio caiu e se perdeu. E a hora que ele está fora desse lugar, ele olha para o pulso e não vê o relógio, e ele se desespera porque é um relógio caro, e ele sai correndo de volta para dentro daquela sala, daquela geladeira enorme, mas antigamente a iluminação fraca e tal, um monte de serragem, um monte de coisa ali, ele procura e não consegue achar aquele relógio. E aí ele sai para fora de novo. Mas a hora que ele sai, está preocupado ali com os outros amigos conversando, entra um garotinho nessa sala. E esse garotinho entra nessa enorme geladeira. E daqui a pouco o garotinho sai com o relógio na mão e entrega o relógio para aquele senhor. E aquele cara, muito contente, recuperou um dinheiro enorme, um relógio que ele gostava demais, muito contente, dá um abraço naquele garotinho, fica espantado, feliz ao mesmo tempo, e pergunta para aquele menininho, para aquele garotinho: como é que você fez para achar esse relógio? Eu entrei, eu procurei, eu não consegui. E aí o menininho, todo humildezinho, simples, não sabia nem como é que explicava, ele diz assim: é fácil. Ele diz: eu entrei nessa sala, e eu fechei a porta, e eu me deitei no chão, e eu fiz o máximo de barulho possível. E a hora que eu fechei a porta, todo o barulho exterior parou ali. E a hora que eu estava lá, fazendo o máximo de barulho possível, o mínimo de barulho possível, me concentrando, eu consegui ouvir um tic-tac, tic-tac. E eu pude chegar até esse relógio. Quando eu ouvi essa história, eu disse: Deus, eu quero ser esse garotinho que ouve o seu tic-tac todos os dias. O tic-tac divino, o tic-tac da voz de Deus, porque Ele está falando, nem mais alto nem mais baixo, Ele está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Pensa um pouco nessa palavra que o Espírito Santo tem incomodado os nossos corações nessa noite. Há muitas vozes no mundo, nenhuma, contudo, sem sentido. Que voz que eu estou ouvindo? A
voz que eu estou ouvindo vai definir toda a minha vida. Eu conheço pessoas que ouviram a voz do sucesso, do dinheiro, da fama, do prazer e colheram coisas pelo simples fato de ouvirem vozes erradas. Não foram satisfeitos, porque o ser humano, ele tem dentro dele um vazio que é do tamanho de Deus. Não consigo preencher com mais nada. Existe algo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, mas eu vou precisar escolher parar. Eu e você vamos precisar, meus irmãos, minhas irmãs, não se distrair, aquietar a minha alma, a nossa alma. Da mesma forma que esse menininho fez para achar esse relógio, nós vamos precisar fazer. Porque o Senhor está falando, Ele está sussurrando, Ele está ministrando, Ele disse algo para você, mas não dá para viver somente com aquilo que Ele disse. Ele quer falar com você hoje. Sabe, meu irmão, minha irmã, os fariseus um dia chegaram para Jesus. Eles tinham todas as respostas, eles sabiam muito bem da lei. Eles se aproximaram de Jesus, inquirindo, perguntando algumas coisas, mas em determinado momento, enquanto Jesus estava com os fariseus, com os publicanos, aqueles que mais, com os mestres da lei, os escribas, aqueles que mais conheciam a lei escrita, aquilo que Deus revelou, Jesus disse para eles: vocês examinais as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a mim. É verdade, Jesus estava dizendo, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna, e são elas que testificam a mim. Mas Jesus termina dizendo: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: foi revelado algo, mas existe uma revelação nova. Existe uma aliança antiga, mas existe uma aliança nova, e eu quero que você participe. Há um novo e vivo caminho. Há um novo e vivo caminho aberto. Antes era um sacerdote que passava por um ritual minucioso de higiene, de purificação, de limpeza. Uma roupa específica, um local específico, uma cortina, o véu do santuário. A Bíblia diz, alguns historiadores dizem, tinha 12 centímetros de comprimento, era uma parede. Um homem, uma vez, duas, três vezes no ano no máximo entrava. Ele tinha que entrar com uma roupa especial, ele tinha que ter sinos para mostrar que enquanto ele estava ali, ele estava vivo ainda. Ele tinha que ter uma corda naquela roupa amarrada para o lado de fora, para alguém puxar se ele morresse. Era um trabalho, era complicado. Ele tinha que fazer fumaça para que a glória de Deus não fulminasse a carne do homem. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, hoje é diferente. Nós não temos noção disso. Hoje é diferente. Hoje nós temos um novo e vivo caminho. Portanto, entramos com confiança junto ao trono da graça. Eu e você somos sacerdotes, sacerdotisas do Senhor. Meu irmão, minha irmã, dê a sua resposta ao Senhor. Dê a sua resposta ao Senhor nessa noite. Se você quiser se levantar, se você quiser deitar, se você quiser vir ao altar, faça o que você quiser, mas preste atenção. Enquanto eu estava ali no momento de louvor, de adoração, o Espírito Santo me falou uma frase, e a frase que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi: canais de comunicação, vias de comunicação hoje serão desobstruídas. Se você pensar nessa frase, ela não é biblicamente correta, porque já foi desobstruído há 2000 anos. E uma das partes, que é a parte de Deus, já foi desobstruído esse caminho, já está aberto. Só que a outra parte, que é a nossa, talvez nós entulhamos, talvez nós criamos muita coisa. Nós precisamos ouvir Jesus dizendo: pouco é necessário, uma só coisa. A Maria escolheu a boa parte, escolhe também. Faça isso, meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos, se coloque diante do Senhor, faça o que você quiser, fique na liberdade, mas clame ao Senhor, clame por desobstrução dos seus ouvidos, clame para que você possa reconhecer as sarças que Ele tem mostrado.
Mas ao clamar, pare também para ouvir, pare para entender. Deixa o Senhor ministrar o seu coração, depois eu quero orar por nós. Fala, Espírito Santo, fala com o teu servo, os seus servos estão ouvindo. Desobstrui as nossas vias. Fala conosco. Só se for pra ti essa vida, só vai. Só se for pra ti, só se for pra ti. liberdade aqui. Tenha liberdade em nosso meio agora, Espírito Santo. Te honramos nesse lugar, Espírito Santo. Te honramos aqui, Espírito Santo. Ouvidos atentos. Estamos com os nossos ouvidos atentos, Espírito Santo. Nos ajuda a silenciar nossa alma, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a aprender a parar. Nos ajuda, Senhor, a aprender a não nos distrairmos da Tua presença, Pai.
Espírito Santo em nós, faz em nós, para que o Senhor possa fazer através de nós, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade aqui, Pai. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero e nada mais, nada além de Ti. E nada mais, nada além. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E nada mais, nada além. Assim como a Tua presença é desejada, assim como a Tua presença é celebrada, Senhor, que a Sua voz seja a voz a ser ouvida, que a Tua voz possa inundar os nossos corações, possa quebrar toda barreira, toda indiferença, todo medo. Que ela possa inundar o nosso coração e a nossa alma,
faz-nos ouvir a Tua voz, conhecer e discernir a Tua voz, transbordando em resposta, sensíveis, atentos. Que assim como aqueles discípulos puderam testemunhar que quando ouviam a Tua voz o coração deles ardia, queremos ser a geração que ouve, que obedece, que acima de tudo é incendiada em nossos corações por ouvir a Tua voz. Só a Tua presença nos satisfaz. Só a Tua presença traz sentido a tudo em nossa vida. É debaixo dessa santa presença, debaixo dessa direção e obediência que queremos nos mover, queremos nos render. Queremos nos manifestar como filhos e damos a Ti toda a honra, toda a glória. Obrigado por essa palavra, Senhor, obrigado por esse entendimento gerado em nosso coração. Toda a glória a Ti, Espírito Santo. Toda a glória a Ti, Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Pode se assentar no seu lugar. Amém. Amém. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus está falando. Preste atenção. Que palavra poderosa, né? Fomos agraciados pelo Senhor de receber algo tão grande, algo tão precioso. Louvamos a Deus, né, pela sensibilidade do pastor Léo em poder liberar essa palavra, destravar isso em nosso coração, como disse, né, desobstruir esse caminho que nos leva. Eu vejo que Deus desde ontem Ele tem reativado algumas realidades, né, reativado, porque às vezes são coisas que já experimentamos, já vivemos e até entendemos. Mas eu acho muito interessante quando Deus Ele chama a nossa atenção. Amém? Amém? Quem quer mais de Deus? Então tá bom, então vamos passar a noite inteira aí. Ai, ai. Não, amanhã tem mais, né? Irmãos, né, já estamos quase terminando. Queridos, a gente se alegra muito mesmo, né, por esse tempo especial, e eu sempre falo, a gente organiza, faz, né, todo esse processo de podermos preparar esse tempo. É uma palavra que Deus nos deu já há alguns anos atrás. Nós tínhamos 2 momentos ministeriais específicos em nossa igreja com a nossa liderança. Uma era no começo de fevereiro, que nós chamávamos de CIV, né, de Conferência Interna da Visão. E depois no mês de agosto, julho para agosto, onde nós fazíamos reciclagem, revisão. E finalzinho de 2016, início de 2017, Deus nos deu uma palavra dizendo assim: eu estou abrindo as comportas sobre a vida da igreja. Algumas palavras, já algumas visões que Deus tinha dado de, né, um derramar de Deus. E então 2017 nós tivemos a primeira edição do Extraordinário, né, do Congresso Extraordinário. E a palavra que Deus nos dá quando nós trazemos essa realidade, Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que o infinitamente mais é algo que a gente consegue dimensionar, e Ele fala assim, infinitamente mais do que podemos pensar. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem para fazer, derramar, multiplicar na sua vida, não tem como medir. Às vezes a gente usa algumas medidas, né? Você vai, o líquido, você usa o litro, né? O peso, você usa o quilo, a distância, você usa a metragem. Mas a medida de Deus não tem como você medir, é imensurável. Amém?
Agora, para você entrar nessa dinâmica, é importante a gente destravar dentro da gente, às vezes, alguns princípios. Eu gosto sempre de incentivar você a semear. E nada melhor do que a gente terminar esse tempo também, celebrando o Senhor com a nossa semente, os dízimos, as ofertas. Sabe, às vezes eu vejo algumas pessoas ensinando o princípio e tento colocar assim: se você não for fiel, né, você vai sofrer, o devorador vai te devorar. E não que às vezes não aconteça isso, mas eu falo que a melhor forma de fazer com que as pessoas se despertem para uma realidade não é criando medo do que pode vir de ruim, mas justamente ensinar elas os benefícios que existem do princípio de abrir a realidade do céu sobre a nossa vida. E eu creio que tudo que Deus ensina na palavra não é para gerar medo, mas para gerar em nós coragem, gerar em nós ousadia e incentivo, para que a gente possa se apropriar das realidades que Deus deseja. E quando Deus está falando sobre incentivar no dízimo, na oferta, nas contribuições, tanto que Ele fala assim, que não faça isso por medo, não faça isso por obrigação, não faça isso porque alguém está te pressionando, ou porque traz a ideia, né, de que o pastor, a igreja, mas conforme aquilo que você entende no teu coração, de ver que Deus é aquele que nos dá a semente, aquele que nos dá o pão de cada dia e aquele que nos supre em glória. Amém? Você tem um envelope aí na sua cadeira, nas laterais, você tem QR Code, né? Chave Pix, tem uma maquininha de cartão. Eu quero dar a oportunidade de você estar semeando e podendo ver e comprovar da colheita que Deus está trazendo. E quando falamos de transbordar, eu creio que há um transbordar de Deus também para desatar na sua vida, nos seus recursos também. Vamos colocar de pé. O pessoal fala assim: por que a gente faz zoe quando a gente vai fazer a hora da oferta do dízimo? Vou contar uma história ao mesmo tempo engraçada e trágica. Alguns anos atrás a gente ia fazer um momento de oferta, às vezes era uma pregação abençoada, um louvor muito, né, alegre, e de repente chegava um pastor e dizia assim: agora nós vamos ter o momento do dízimo, da oferta. Parecia que o pessoal estava indo para o matadouro, né? E daí ainda botavam uma música para cantar, e nada contra a música, porque a música é muito bonita, mas usavam ela para cantar na hora da oferta e dizer assim: vem Senhor, minha vida oferecer. Aí a coisa ficava mais solene, mais fúnebre ainda. E os irmãos com o envelope, parecia que estava indo todo mundo para o matadouro, né? E eu falo para você, irmãos, tanto na ceia quanto, né, em qualquer outro momento ministerial, eu tenho aprendido o seguinte: tudo que nos movemos no Senhor é com alegria, porque a alegria é nossa, mas a glória é dele. Amém? E temos sempre aprendido isso. Então quando a gente vai ofertar, a gente faz com alegria. Quando a gente vai cear, a gente ceia com alegria. Quando a gente vai louvar, a gente louva com alegria. Quando a gente vai sentar e ouvir uma palavra, a gente é ministrado com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E eu quero abençoar você e quero orar e desafiar você em tudo que Deus te propor. Não faça nada se você não se sente movido pelo Senhor, né? Pela palavra, pelo entendimento. Mas tudo aquilo que você tem entendimento e pela palavra, faça cheio de alegria, e você vai poder ver isso transbordar no teu coração. Amém? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por toda a realidade que o Senhor tem liberado, cada palavra, cada ambiente, Senhor, e honramos a tua presença, mas acima de tudo queremos nos mover com alegria, queremos celebrar, semear ao Senhor com alegria, Pai, e que possamos honrar o Senhor através dos nossos recursos, através das nossas ofertas. Damos a Ti toda a honra e toda a glória sempre, em nome de Jesus. Amém? Você pode estar trazendo o seu dízimo e oferta, e vamos louvar o Senhor com alegria. Eu quero ver a revolução.
invadir e vai trazer. Eu quero ver essa revolução e em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas surgirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Amém. Queridos, então você pode aproveitar, tem lá no fundo a livraria, tá lá o pastor Ricardo, já vai estar lançando o livro dele, se você quiser adquirir, um livro que com certeza vai ser muito abençoado. Então, se você quiser compartilhar lá e adquirir seu livro na livraria, você pode também estar adquirindo outros itens. Tem cantina lá embaixo, tem food truck, tá certo? Está tendo o Extraordinário Kids, para as nossas crianças. Amanhã cedo, pela manhã, tá certo? Às 9 horas nós começamos com o louvor. Amanhã teremos 2 palavras pela manhã. Teremos mais uma palavra com o pastor Léo e uma palavra já com o pastor Ricardo pela manhã. Então vem com o teu coração aberto, atento, disponível para ser ministrado e abençoado. Amém? Tá certo? Então, não deixe de aproveitar. O pastor Ricardo está lançando lá o livro Vida Extraordinária, Então, falamos sobre extraordinário. Está aí esse momento, Eu creio que Deus vai marcar muito a sua vida. E você tem a oportunidade também de estar adquirindo um livro abençoado. Amém? Vamos estar orando. Então amanhã cedo nós teremos mais uma sessão. Às 9 horas começamos com louvor aqui, tá certo? Se não puder chegar às 9 horas, chega às 5 para as 9. E à noite teremos celebração e aí encerramento, nas nossas comunidades aí à noite, celebrando ao Senhor. Glória a Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: tem mais, não perca. Pai, te louvamos e te bendizemos por todo esse tempo, esse momento, por tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda há de fazer em nossas vidas. Nos alegramos a Ti e damos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Dá-nos uma noite de descanso abençoado, conduza cada irmão aqui aos seus lares, tem tranquilidade, segurança, e que a comunhão do Senhor, do Teu Espírito e o Teu amor esteja sobre nós. E quem crê recebe diz? Amém. Uma boa noite a todos, até amanhã, tchau!